na Estação Primeira de Mangueira, no Sem Censura, nessa segunda-feira, gente, 28 de janeiro, que é hoje. Muito boa tarde, meus amores. O nosso especial de carnaval de hoje traz a Verde Rosa, que esse ano leva para Sapucaí o enredo Mestre Sacaca, do Encanto Tucuju, o guardião da Amazônia Negra. Olha que beleza, gente. Eu aprendi tanta coisa com esse enredo. Uma homenagem aos saberes ancestrais da Amazônia. E quem vai encarar o desafio de contar essa história na avenida é o carnavalesco Sidney França. Bem-vindo! E quem está apresentando é a Cissa Guimarães. Ah, pô, não ganhei, né, gente? Que o Sidney está na Mangueira, gente, desde o ano passado. Também na bancada, essa mangueirense de quase 30 anos de escola, filha de 2 integrantes da velha guarda e que atualmente é vice-presidente de projetos especiais da Mangueira. Rafaela Bastos, Rafinha. Linda, bem-vinda. Tem ainda o nosso querido Tomás Miranda, um dos autores do samba enredo da Mangueira desse ano, que tá uma beleza. Parabéns, Tomás. Também com a gente, a Yalorixá, mãe Celina de Xangô, que fez uma pesquisa linda sobre o uso das ervas medicinais para prevenir e tratar doenças, um assunto que tem tudo a ver com o enredo da Mangueira. E mais, ó, cadê? É isso, minha linda. Sua bênção, mãe Celina. Tá, abençoe. E mais uma vez aqui comigo, como já ia dizer bebedor. Mais uma vez comigo, meu debatedor amado, meu amigo Fuca. Bebedor. Ele só bebe água, esse garoto. E você, que torce pela Verde Rosa, vai querer participar, não vai? Óbvio, né? Usa a hashtag Mangueira Sem Censura no X para comentar tudo que você quiser. Pode tuitar muito, mas muito mesmo. A gente tem Zap, se você preferir, prefixo 21, telefone 999-03-5329. Bora fazer muito barulho! Agora eu quero fazer um pedido para Douglas Diniz. Bora curtir o samba enredo desse ano, Douglas? Vamos que vamos. Vamos que vamos, quero ver. Muita sorte. Tá bonito demais. Mangueira Carnaval 2026. Salve, mestre Sacaca, o guardião da Amazônia Negra. E vai ser mais ou menos assim, ó. A magia do meu tambor te encantou do Jequitibá. Chamei o povo daqui, juntei o povo de lá, da Estação Primeira do Amapá. A magia do meu tambor te encantou no Jequitibá. Chamei o povo daqui, juntei o povo de lá, da Estação Primeira do Amapá. Fiquei minha raiz, no extremo norte onde começa o meu país. As folhas secas me guiaram ao Turé, gente papi urucum, árvore mulher, Mangueira quase centenária, uma nação incorporada, herdeira quilombola, descendente qualicu, regateando Amazonas, no trânsito Caxixi, corre a água, jorra a vida do Oiapoque ao Jari. Sairei da balaô, mestre Sacacas. Sairei pra balaô, mestre Sacaca. Te invoco no meio do mundo, pra dentro da mata. Te invoco no meio do mundo, pra dentro da mata. Salve o curandeiro, doutor da floresta, preto velho, saravá. Macera, folha, casca e erva, vem garrafa, cura, vem anuviar. Perfuma, folha, casca e erva, sarava, mas negro da marcação do mar abaixo. Eu vou corpo no compasso, cavadões e ladainhas, e ecoando os porões. Ervo e consagro meu manto, as bênçãos do Espírito Santo e São José de Macapá. Sou girabatuba e dançadeira, areia na mão de couro do amassador. Encantaria de benzedeia.
Salve, 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 lindezas! Gente, e como, olha o que é essa? Ó, isso é Luana, gente. Luana é a rainha desse samba. Lua! Ô, Lu, desculpa aí. Musa. É a musa. Tá legal. Depois você vai dar uma entrevista aqui pro Muca, tá? Tá legal? Então tá bom. Agora eu vou começar o programa, Lua. E como diz a letra do samba, chegou a mangueira, chegou. E um dos convidados tem o enorme desafio de criar o desfile de uma das escolas mais queridas e populares do Brasil. É o carnavalesco Sidney França, que promete unir a força da floresta com a garra do morro e lutar pelo título. E o outro convidado é o Tomás Miranda, que teve a missão de compor o samba enredo, gente, que vai embalar o desfile da Verde Rosa e levantar a Sapucaí. E é com os dois que eu vou conversar agora. Que alegria, que honra ter vocês dois aqui. Sidney, muito obrigada. Tomás, muito obrigada, Obrigado, viu? Sidney, você sabe que todo mundo espera pelo grande momento da Mangueiras na Avenida. Não vou falar aquela velha história. Né? Seja mangueirense ou não, fica todo mundo esperando. Isso te motiva ou te pressiona, te deixa mais nervoso? Não, me motiva muito, muito mesmo. É uma honra criar o desfile da Estação 1ª de Mangueira, essa escola quase centenária, como o samba canta, e a gente já vive essa magia quase centenária. E é uma responsabilidade muito leve, né? Eu levo isso com muita leveza, porque a Mangueira é uma escola que, apesar da sua densidade cultural, ela também tem uma força emotiva que faz com que a gente fique sempre inspirado. Então, tem sido muito leve criar para a Mangueira. Ai, que coisa linda ouvir isso, porque normalmente a gente coisa, tô nervosésimo, tô histérico, não durmo, não sei o quê. Sim, isso é impressionante. Eu estava conversando com ele ali. Eu tô até com inveja, eu acho que eu tô mais cansado que o Sidney. Ele falou pra mim assim, não, tá tudo adiantado, eu tô na paz esse ano. Ontem teve tempo, ontem foi pra um bloco, ontem teve tempo. O trabalho tá entregue. Eu tô impressionado. Qual foi o segredo? Tá fazendo inveja em outros carnavalistas. Muito, eu tô cada olheira aqui que o pessoal se maquia, mas é cada Ô, olheira. Rafa, eu tô sabendo que ele tá dormindo, inclusive. Tá dormindo. E olha, o barracão, eu tenho quase 30 anos de escola. E o barracão é uma das coisas mais bonitas. Eu já fiz uma declaração de amor por Sidney. Eu falei, obrigado por criar essas histórias, mas mais do que isso, ajudar a gente a imaginar. Com as texturas, com as fantasias, com as alegorias, com os adereços. Sai tudo dessa cabecinha, né? Nossa, e ó, tá com a carinha toda bonitinha. Sidney, agora me conta, que é uma coisa que eu fiquei estudando, eu achei incrível esse enredo. Mestre Sacaca, que eu não conheço, eu ignorantemente, confesso, não conhecia, porque a gente não aprende na escola, né, mãe? É verdade. Então, assim, quem foi esse curandeiro? Porque Mestre Sacaca é um curandeiro, é um tucuju, que faz parte da Amazônia Negra. Olha como eu estudei, viu, Sidney? E queria saber de onde que surgiu essa ideia de fazer essa homenagem a ele. Olha, a ideia surgiu de uma pesquisa muito ampla que eu e minha equipe fizemos, né? Porque a Mangueira está chegando no seu centenário. Então, a escola já vibra para o centenário de 2028. E a gente pesquisou tudo que em 2026 completaria 100 anos. E a gente achou, dentre várias efemérides, o nome de Mestre Sacaca, Raimundo de Souza, né? Nascido Raimundo de Souza em 1926, em Macapá, estado do Amapá, mas que, com o passar do tempo, ele foi consagrado como Mestre Sacaca. E foi um presentaço conhecer essa figura que, confesso que eu também não conhecia. A gente precisa sempre entender que a escola de samba salva o Brasil todos os dias, né? A gente é salvo pela escola de samba. A escola de samba tem essa capacidade de nos reapresentar aquilo que a gente acha que sempre soube. E também quebrar com esse estigma muito sudestino de entender que tudo que acontece no eixo Rio, São Paulo, às vezes Brasília, no âmbito político, resume Brasil. E Mestre Sacaca mostra que não. Que o Brasil ele é diverso, ele é amplo, ele é profundo e principalmente encantado. Não, e essa coisa de ser um curandeiro da Amazônia Negra, que eu não sabia também. A gente tem até um vídeo, olha aqui, Sidney, um vídeo do Mestre Sacaca, deixa eu ver ele falar. Para o tratamento de estômago, principalmente a úlcera gástrica, é excelente para o tratamento de gastrite e é ótimo no tratamento do enfraquecimento. Ele pode ser tomado puro ou com mel de abelha, né? Você, por exemplo, uma garrafa você pode dividir em duas. Você põe meia garrafa de leite de Amapá e meia garrafa de mel de abelha.
Aí até melhora o paladar, porque ele é amargo demais. E se você quiser ver se é mesmo ou não, eu até gostaria que você passasse o dedo para dar uma provadinha, para você ter noção do que é o leite do Amapá, né? Isso aí amarga mais do que jiló. É amargo. É amargo mesmo. Mas, Celina, você conheceu ele? Não tive prazer. Mas você estudou ele, você estudou a história dele, né? Dentro da ancestralidade, dentro de terreiro, a gente é quase que obrigado, né? A saber quem são esses grandes mestres, né? Que cuidam dessa mata maravilhosa, desse espaço tão incrível que é a nossa Mata Atlântica, a nossa Amazônia, né? Então, a gente ouve falar, a gente não se aprofunda porque a gente não tem essa oportunidade também de saber quem. Né? Mas eu tive o prazer de estar no Acre, numa imersão, durante 13 dias, dentro da mata. Cara, dentro da mata? Dentro da mata, com os povos Fuyanawa. Foi em 2023 e foi uma experiência incrível, enquanto Yalorixá está num lugar desse, dentro da Sumaúma, sabe? Sim. Dentro desse lugar que é tão... abençoado. Muito abençoado. Muito gostoso de estar lá. E eu digo que eu sou privilegiada de ter tido a oportunidade de estar no meio daquelas matas, que tem as ervas que nós aqui no Sudeste não temos, né? De aprender essas folhas que tem lá, né? Em Belém, que tem no Acre, que tem dentro da Amazônia mesmo. São ervas poderosíssimas. Poderosíssimas, que curam mesmo. As ervas que faz a ayahuasca, as ervas que os povos indígenas originários usam mesmo para fazer a cura deles, na cultura deles, né? E a gente absorve dentro do candomblé, se respalda com esse ensinamento também, entendeu? Sim. Mas o Sacaca foi o mestre dos mestres, dentro da sabedoria dele, né, do conhecimento dele com as ervas. Ele aprendeu ali, no local. Ele, sem sair dali para outro lugar, para ter outros saberes. Né? A ancestralidade dele, indígena, negra, trouxe tudo isso para ele. E a gente, como é bom a gente aprender. A gente bebe água dessa fonte sempre, né, Cícero? É muito bom, né? É uma aula. Eu queria saber, inclusive, a mãe acabou de falar dessa imersão, né? Eu queria saber se no processo você também viveu alguma coisa parecida, que vocês estão falando do mestre Sacaca, estão falando do Amapá. Aliás, no vídeo ele mostra que Amapá era uma árvore, eu não sabia, a ignorância que a gente está falando exatamente. Aqui. E acho que não é exagero dizer que o Amapá é um dos estados mais invisibilizados do Brasil, né? A gente sabe pouquíssimo da cultura do Amapá. Enfim, como é que foi esse processo de pesquisa? Você também esteve lá? Foi riquíssimo, foi riquíssimo. A Mangueira, eu tive 5 vezes. A Mangueira, enquanto instituição, esteve 8 vezes no Amapá, incluindo o Réveillon. A Mangueira foi uma das atrações do Réveillon de Macapá. E nessas incursões por esse estado, eu me reconheci e renasci como brasileiro. Como brasileiro. E eu ouvi algo dos povos ribeirinhos, porque nós fomos conduzidos a diversos pontos do estado do Amapá para entender todos os lugares por onde Mestre Sacaca percorreu. E numa passagem pelo município de Santana, que é o segundo município maior do estado do Amapá, nós paramos numa casa de palafita e um ribeirinho falou algo que me marcou eternamente. Olha, eu sou brasileiro 2 vezes. Um por documento e outro por opção, porque o Brasil me esquece todos os dias. Imagina o que é você ouvir isso de um ribeirinho, de uma pessoa simples, que não foi treinada porque não sabia nem quem era eu. Né? A primeira vez que eu fui para o Amapá, o enredo não estava lançado ainda, então nós fomos numa missão tanto quanto sigilosa, até para não vazar, né? Tem todo esse cuidado. Então, todas as pessoas que nós tivemos contato, elas não tinham essa noção onde ia a palavra dela repercutir. Então, conhecer essa Amazônia negra, né? E aí entra algo que me encantou muito, que é pensar uma Amazônia negra, já que nós temos, de novo, essa incompreensão do centro político, econômico e social do Brasil, de olhar para a Amazônia como um bloco homogêneo, e não é. Né? Pensar que a Amazônia não se restringe a floresta e indígenas. E valorizando a espiritualidade afro-indígena, inclusive, né? Que a gente não pensa nessa coisa dessa junção afro-indígena na Amazônia, a gente pensa mais no indígena. Exato. Não é? Exatamente. E foi uma experiência marcante e o que eu procurei trazer para esse enredo da Mangueira foi justamente as questões de percepção sensorial, os aromas, as texturas, o que eu ouvi naquele local. Isso me marcou tanto que é o que eu tento impregnar no desfile da Mangueira, que daqui a alguns dias vai ganhar essa prêmio. Ai, vai ser lindo de morrer!
Tomazinho, me conta uma coisa. Eu chamo, porque Tomás é o nome do meu filho, eu chamo de Tomazinho. Tomazinho. Fica à vontade. O filho é ótimo. O samba foi escolhido em um concurso, né? Qual foi o diferencial do seu samba? O Sidney estava falando que a Mangueira foi 8 vezes ao Amapá, né? Mas os compositores foram 2. A gente foi lá, quando a sinopse foi lançada, e a gente entendeu qual era o enredo, a parceria ficou pensando o que a gente faz, como é que vai, qual a abordagem que vai dar, e aí a gente decidiu ir até o Amapá para fazer pesquisa em loco também. Até a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, eu falei isso já uma outra vez e faço questão de falar de novo. Primeiro, mandar um abraço para os meus parceiros, porque o samba foi feito a várias mãos, é uma parceria. O Joãozinho Gomes, né? O Tomás, você, Pedro Terra, e Paulo César Feital e Eval Neto. E Igor Léo. E o Igor Léo. E aí a gente foi até o Amapá e descobriu também toda essa história para além da sinopse. Porque a sinopse dá um caminho, né? É uma coisa que eu sempre busco quando eu disputo samba, é ir para além da sinopse, tentar explorar... Aprofundar mais, aprofundar, né? E buscar elementos que não necessariamente estão escritos na sinopse, mas que estão no enredo. E foi o que a gente acabou conseguindo, mas eu acho que se a gente não tivesse ido para lá, a gente não teria conseguido escrever o samba que a gente escreveu. E foi uma coisa muito rica, a gente descobriu também esse universo, assim, com o enredo, claro, e aí eu faço questão de agradecer a Mangueira, agradecer ao Sidney por dar a oportunidade da gente conhecer essa história, que na nossa ignorância sudestina, como ele falou, exatamente o que eu falei. A gente não conhecia um Brasil que é lindo, rico, diverso, mágico, que dá orgulho na gente. Que dá orgulho na gente. Né? E Cissa, a Mangueira é a escola, a gente até falou, você falou no começo do programa, a escola mais popular do Brasil. Acho que ela é a escola de samba mais popular do mundo até, né? Se a gente pensar, porque as pessoas olham para o verde e para o rosa juntos, todo mundo lembra da Mangueira, a associação imediata. E por conta disso, tem uma torcida que é apaixonada, visceral. Sidney está tranquilo assim, está em paz com a torcida. A escolha do samba é um momento sempre muito tenso ali na quadra, porque a torcida tem um cuidado com o hino que a Mangueira vai levar para Sapucaí. Esse ano não foi diferente. Conta como é que foi esse processo, Tom. Você saiu bem na história, assim, né? Mas, assim, é normal também, porque é isso. Quando os sambas são lançados para disputa, os torcedores apaixonados, a gente chama da bolha do carnaval, elegem os seus preferidos e depois só um samba é escolhido. Então, a cada ano isso se repete. Às vezes a disputa fica mais acirrada em determinada escola. A gente está vendo imagem do final do concurso, olha só lá. Fica menos acirrada em outras escolas, depende um pouco também da condução. Esse era o Samba 11, que o Vantuir defendeu. E no final afunilou entre o nosso samba e um outro samba, que 103, que era lá do Amapá, que veio da etapa do Amapá. Mas assim, essa disputa ela vai até a final. Depois que o samba é escolhido, a escola se une em torno do samba escolhido. A unidade abraça. E você vê isso nos ensaios de rua, nos ensaios de quadra, todo mundo cantando samba, o samba ganhando o coração dos componentes da Mangueira. Então, assim, eu já perdi vários sambas, ganhei 2 na Mangueira. A tendência é que você perca mais do que você ganhe. Mas, independentemente de qualquer coisa, eu sou mangueirense. Então, depois que acaba a disputa, o samba não é mais meu ou da outra parceria. O samba é da Mangueira. Então, não tem mais. Então, enfim, nos outros anos foi assim também, os anos que a gente perdeu, e é saudável que seja assim. Sim, também acho. Disputa de samba não é uma disputa entre inimigos, é uma disputa entre parcerias que fazem parte de uma mesma coisa, que querem o mesmo resultado, o campeonato. Claro. Que belo depoimento, gostei. Vem cá, você é o amor por casamento. Hoje estou todo... Você é o amor por carnaval. Ai, mãe, tô querendo ter filho, tô querendo casar. Esse teu amor pelo carnaval começou quando? Meu amor pelo carnaval tem 2 vertentes. Uma é pelo carnaval de rua, começou com carnaval de rua, na verdade. Foi no bloco, né? Foi nos blocos de rua, porque o meu pai é um dos fundadores do Simpatia Quase Amor. Caraca, ali perto de mim, no Jardim Botânico. O sovaco sai no Jardim Botânico. O Simpatia sai na aula de Ipanema. Na aula de Ipanema, exatamente. E, enfim, eu vivo o carnaval de rua desde pequeno. Tem foto minha, foto da minha mãe grávida no desfile. E hoje eu canto no Simpatia. Minha brincadeira de cantar fica pro carnaval de rua. E eu tenho uma história com a Mangueira especialmente, porque quando eu era pequeno, isso meu pai conta, não me lembro, eu pedia muito para ele colocar um vinil do Cartola, era o Cartola 74. Eu virei mangueirense por 2 motivos, por causa do Cartola e por causa da combinação de verde e rosa.
Que barato, eu acho que é a combinação mais bonita de todas as combinações de cores possíveis na paleta que existe no universo. Olha o carnavalesco do lado. Então, meu amor pelo carnaval começou com a rua e depois foi para as escolas de samba como um admirador da música, inicialmente. Então, eu acompanho as disputas de samba enredo, eu ouço os sambas enredos concorrentes de quase todas as escolas. Enfim, veio pela música. E depois eu acabei tendo a felicidade, em 2019, de ganhar o primeiro samba na Mangueira. Me lembro. E fazer parte dessa aula de compositores tradicional e linda e maravilhosa. Agora, eu adorei outra coisa que eu aprendi também, porque o enredo é Mestre Sacaca do Encanto Tucuju, o guardião da Amazônia Negra. Aprendi essas duas coisas. 3. Mestre Sacaca, o Encanto Tucuju, que é aquele que voa, né? Aquele que significa aquele que voa, e é o povo do Amapá, né? Sim. Que nasceu lá, que eu não sei. O Tucuju, a gente botou no samba, e eu estava na sinopse também, o nosso parceiro Joãozinho Gomes, que assina o samba com a gente, que nos ajudou, poeta amapaense, tem uma música que fala sobre o jeito Tucuju. Mas Tucuju é aquele que nasce lá, né? Originalmente, Tucuju é o nome de um aldeamento, de uma tribo indígena. Com o passar do tempo, infelizmente, esse agrupamento ele foi extinto com o passar dos séculos, mas entrou na identidade local. Entra quase como um gentílico, como carioca, como paulista, capixaba, baiano, é o Tucuju. O amapaense. É aquilo que é típico do Amapá, como a palavra amapaense. Amapaense. Aliás, é uma terra que tem algo muito especial, que é o orgulho de si próprio, de uma forma muito latente. E eles cunham neologismos, né, termos novos, como, por exemplo, a amapalidade. É um termo que eles usam que é lindo. Eles falam, olha, a amapalidade diz... Então, pensar a amapalidade é pensar algo que não existe em outro lugar do mundo, senão naquele local. Então, o enredo da Mangueira ele é muito isso. Não é um enredo biográfico, não vai se ocupar de contar a vida cronológica de Mestre Sacaca, também não é um enredo CEP, como a gente diz no carnaval, quando é um enredo que fala território. Só sobre um território. É um enredo sobre a magia de ser Tucuju. Não é um enredo CEP, como se fala, isso, né? Exatamente. É um enredo Tucuju. É um enredo sobre o jeito de ser de um povo que tem autenticidade, que tem originalidade, e principalmente o domínio da floresta. E Sidney, essa coisa da Amazônia Negra, explica para mim. Esse é outro pensamento muito interessante. Pois é. Quando nós estivemos no Amapá, nós fomos recebidos pela Secretaria de Cultura do Estado do Amapá e foi nos passada uma série de informações estatísticas antes da gente percorrer o estado, e uma delas me chamou muita atenção, que quase 70% dos amapaenses se autodeclararam no último censo como negros. Não é pardo, não é moreno, não tem meio termo, é negro. É um pensamento existencial como uma figura negra. E se você pensar que num estado tão distante das decisões centrais do Brasil, tem um povo que se enxerga, que se autodenomina como negro, sem questões de ativismo político, sem questões de disputa de viés identitário, simplesmente porque é a maneira como se entende como indivíduo. É muito bonito. Isso é lindo. E claro que isso tem um fundamento histórico, a questão da diáspora, a maneira como o segundo reinado, ainda Pedro II, desenvolveu uma política de colonização do norte do Brasil para não perder aquele território para a Holanda, Inglaterra, França. E essa ocupação, infelizmente, contou com a mão de obra escrava. E aí a branquitude saiu de lá em busca de oportunidades em Belém do Pará e a negritude ficou lá. E esse estabelecimento preto gera essa identidade até hoje, né? Nesses quase 300 anos, né? Esse pensamento, eu sou daqui e a minha alma é de África. Então esse pensamento de uma Amazônia Negra também, é muito bonito. Isso reverbera na música, isso reverbera no artesanato, na culinária, e é isso que a Mangueira vai contar. E Sidney, eu acho que é interessante pensar nisso. A gente tem falado muito aqui do poder da escola de samba de ensinar, de dar lições imensas e muito valiosas para o Brasil todo. Né? Esse ano tem uma possibilidade de a gente fazer um comparativo, né, um paralelo, é até curioso, são duas das escolas mais tradicionais do carnaval, se não as mais tradicionais, Mangueira e Portela, e as duas estão trazendo para nós, uma lá do extremo norte e outra do sul,
revelações que a gente não está acostumado a ver. A Portela vai falar da negritude do Sul, do Pampa Gaúcho, que também a gente não pensa em negritude quando pensa no Sul. E Mangueira falando disso no extremo norte, lá no Amapá. Eu queria te ouvir, Sidney, falando dessa potência que é a escola de samba para dar lições ao Brasil, né? A Mangueira já foi campeã falando de histórias que a história não conta, né? E Brasis que o Brasil não conhece, eu acho que é um outro, outro viés que a gente pode trazer. Eu penso, Muca, que a função primeira do carnavalesco mais do que antes, até mais e antes do que pensar em desenhos e até o texto da própria sinopse, é conseguir catalisar na mensagem da escola de samba que ele representa. E no caso, hoje eu estou na Mangueira, né? Estou na Estação Primeira de Mangueira, e é uma escola que ela lança holofotes poderosos sobre diversos temas, e todos eles em comum é esse Brasil profundo, né? Então a Mangueira é uma grande investigadora de um Brasil profundo, e eu tenho que ter essa dimensão, né? Eu tenho que ter não só o respeito com a direção do canhão de luz da Mangueira, mas também a percepção de que para onde a Mangueira aponta, vira pauta nacional. Sim. Né? Então a Mangueira, ela discute, ela debate o Brasil. 2019. E pensar a Mangueira enquanto uma instituição de autoridade cultural, intelectual, olhando para essa Amazônia Negra e revelando para o restante do Brasil e até para o mundo, né? Ampliando para o mundo, porque o mundo inteiro está de olho no Carnaval do Rio e também na Estação Primeira, é entender que o Brasil ele precisa se autorreconhecer, ele precisa se olhar e falar o que eu posso falar de mim mesmo, não só no sentido de me valorizar, mas no sentido de me compreender. De ser mais identitário. Exatamente. Né? A Rafa disse algo aqui que eu concordo plenamente na fala inicial dela sobre o poder de imaginar. Então, o Brasil que a gente imagina, que a escola de samba imagina, ele não é limitado pelo que a mídia, pelo que o pensamento de marketing aplica sobre, né, a brasilidade. A escola de samba, ela se aprofunda num Brasil mais verdadeiro. A gente viu aqui o vídeo de Mestre Sacaca, um homem simples, ele não foi fabricado. Né? Ele foi um homem que ele viveu o seu tempo, o seu povo, a tecnologia da floresta para fins de cura, proteção. Também pensou... Ele produzia tambores, tá? Então, nós vamos contar no desfile diversas manifestações culturais do norte do Brasil em que ele produziu... Então, ele foi rei Momo do Carnaval de Macapá. Ele foi marabaxeiro, né? Marabaixo é a grande manifestação de cultura negra do estado do Amapá. E ele produzia os tambores, os atabaques, as caixas de bateria. Então, ele não só pensou o tempo dele, como ele produziu o cotidiano, a realidade. E conhecer esse Brasil com respeito, com amplitude, é o que a escola de samba tem de mais autêntico, né? É o que a escola de samba tem de mais verdadeiro, né? É olhar para o Brasil como um dia a escola de samba foi vista, incompreendida, bloqueada de possibilidades e de debates que não cabia a ela. Hoje já cabe. Isso alcança todo mundo, é muito legal, porque alcança os componentes todos, enfim, a comunidade que aprende, os compositores que não conheciam, quem vai ver o desfile em loco, na Sapucaí, ou quem vai ver na TV, porque vai ter lá os comentários e tudo, quem acompanha o pré-carnaval, porque vê os debates, vê o podcast, isso transborda para todo mundo que quiser. Todo mundo que acompanhar vai poder ver um pouquinho e aprender um pouco mais sobre isso. Sim, sobre o tema. tema. Tem uma coisa também que eu acho que é do legado, né? Eu acho que a escola de samba é um vetor de legados. Porque todo esse conhecimento de Mestre Sacaca, marabaxeiros, esses sons símbolos, hoje os ritmistas da Mangueira trazem também para a bateria. Então, a gente tem uma reinterpretação, uma inteligência musical dentro das escolas de samba, e esse legado, então, do Mestre Sacaca, esse ensinamento, na verdade, ele se torna legado de diversas formas em um desfile de escola de samba. Então, para mim, a escola de samba é defensora de legados. Legados que podem morrer se a gente não vê em conteúdos programáticos de escola de samba, em exposições, em documentários. E está lá a escola de samba insistente, passando por muitos minutos na avenida, informando e literalmente desenhando e cantando e encantando. E né? ensinando, ensinando. Ô, Tomás, aquelas imagens que a gente viu foi em 2019, um samba seu, né? Que ganhou, que foi campeão. Foi campeão do Carnaval.
Antológico. História pra ninar gente grande, que é um hit até hoje. Não tem festa que não possa tocar esse virou um hino. Tomás tá com a vida ganha, né? Porque só o recado desse samba aí. Tem muitos carnavais aí na Mangueira pra gente ganhar samba. Mas esse samba fez uma revisão da história do Brasil. O enredo propunha isso, né? Justamente, o enredo propunha jogar holofote nos heróis que não foram... que não viraram heróis na história oficial, que é justamente a discussão toda que as escolas de samba trazem. A comissão de frente. Esse desfile foi impressionante, porque, enfim, 2019 foi o primeiro ano do governo Bolsonaro, né? Então... Venceu o estandarte de ouro, né? Venceu o estandarte de ouro. Tinha toda uma questão do Brasil acontecendo ali que dialogava também com o momento do país. Sim. Que foi muito forte, assim, para todo mundo. Foi lindo, nossa. E é um desfile muito icônico, é antológico já, porque produtor de várias imagens muito significativas nesse desfile da Mangueira. No ano passado, inclusive, ele foi parar no Enem. Sim, sim. Virou a bandeira verde-rosa, a bandeira do Brasil verde-rosa, a releitura da bandeira, uma imagem muito icônica. Agora, eu estou sabendo, Cid, que vocês estão investindo pesado em materiais de logística para mostrar a história do mestre Sacaca, que as fantasias estão ricas. O que você pode adiantar para te dar um spoilerzinho? Olha, eu não gosto muito desse papo que a escola está investindo muito, senão parece que... a grana consegue matar a sensibilidade. O que eu tenho tentado fazer é usar de todos os recursos que não estão faltando mesmo lá na Mangueira para desenvolver um desfile de muita sensibilidade. E claro, e aí a gente apela para a tecnologia. Então, por exemplo, é um desfile que as alegorias, elas vão exalar aromas típicos de ambientes que eu conheci no Amapá. Então, isso tem um custo. Claro. Né? Então, antes de falar da questão do investimento, eu acho bacana a gente falar sobre o uso da tecnologia como forma de sensibilizar. Né? Porque é óbvio, eu não vou conseguir colocar integralmente todas as minhas percepções na Sapucaí. Mas o que eu consegui fazer em termos de texturas, de aromas, enfim, né? Só não rola sabores porque a gente não está oferecendo para o público, né? Não dá ideia não, que senão de repente, né? Mas o desfile ele vai ter essa sensibilidade de transpor para o ambiente urbano, né? O ambiente da Sapucaí, que é uma avenida, enfim, é um trânsito do Rio de Janeiro, essa percepção de um ambiente que tem outra ideia de tempo e espaço. Então é isso, é uma ideia imersiva, é que o público consiga sentir essa mapalidade, né? Esse jeito de Cuju. A mapalidade, adorei. Isso é genial. O Cuju é muito bonitinho. Agora tem outra... Pode falar, amor. Tem outra coisa que eu achei legal, é que é a primeira vez que um intérprete da comunidade né, que vai cantar, não é isso? Que é o Douglas, que cantou lindamente aqui pra gente, é o Douglas Diniz. Ele é um intérprete da comunidade, né? Sim. Tá cantando é o primeiro intérprete da Mangueira da Manhã, né? O Douglas é a síntese daquela expressão que a gente conecta com a escola, a voz do morro. É o Douglas. E olha que lindo, né? Depois de tantos anos, depois de passar por Jamelão, a nossa primeira revista, nossa primeira comunicação se chamava A Voz do Morro. E aí a gente agora, quase no nosso centenário, a gente tem literalmente a voz do morro. E que voz. E que voz, né? E que voz. Que voz, cara. Orgulha a todos nós. Cantando muito. Rafa, você tem visitado os barracões? Eu faço essa visita aos barracões da série Ouro, né? Porque eu tenho um papel de comentarista de desfile. E na Mangueira, que é o barracão que eu mais visito. E durante esses anos todos, eu acho que é o barracão que eu mais vi, assim, grandioso. Eu estou extremamente ansiosa. Sidney inventou uma função para mim nova, que é destaque performático. Então agora eu fico... Você vai sair então, no destaque... É mesmo? É mesmo. Ai, gente, como é que é destaque performático? Descobri na avenida de Mangueira é assim, né? Ela te dá uma missão e você tem que dar o corpo. E o sangue, né? E tudo. E a primeira vez foi como Yansan. Epa! Depois como Oxum. E agora, pode falar? Pode, claro. Como uma pomba gira. E, né, salve com as bênçãos e as licenças. Destaque performático, eu tenho que fazer uma representação em dança, em expressão artística, durante o desfile. Quando passa no jurado especificamente, eu tenho que estar fazendo essa representação, essa expressão corporal. E eu acho que é uma extensão do ser passista, né? Que eu fui passista da escola durante 23 anos. Então, é um presente
performar um samba enredo e emociona. Porque, como eu tenho feito entidades, eu não tenho religião. E entregar o meu corpo à religiosidade, eu acho que resume um pouco isso que a gente está falando dos Brasis, da empatia e das histórias. Então, eu tenho o encontro de duas sinergias, de ser um destaque performático da Mangueira e de representar uma entidade religiosa. Isso, minha filha. Então, é muito forte. Isso indifere de você ter um segmento religioso ou não, até porque nós temos um corpo, e esse corpo é muito ancestral. Então, pertence, já é pertencente. Exato. Você estando ou não, é pertencente. Isso é sentido. Né? Você não foi escolhido, você não pediu para ser performática, né? Mas você foi escolhida. E quando a gente é escolhido, não tem problema. Eu queria com o maior respeito, com o maior carinho, com o maior amor. Simples assim. Eu queria continuar ouvindo a mãe Celina, Cissa, porque nos últimos anos a gente ouviu algumas críticas que as escolas elas passaram a se afirmar mais, né? Inclusive do ponto de vista das suas origens. Escola de samba vem de religião de matriz africana, né? As escolas têm fundamento. E essas críticas elas surgiram, a gente viu, excesso de macumba, os enredos são todos afro, é tudo muito parecido. Para as escolas de samba, a gente entende que elas estão falando de si, elas estão falando do Brasil, na verdade, que tudo vem dali, vem de África e tal. E para as religiões de matriz africana, né? Para uma sacerdotisa de religião de matriz africana como a senhora, qual a importância de ter essas representações, essas divindades representadas nesse espetáculo que é o maior do planeta e que ensina tanta coisa a tanta gente, também pode desmistificar tanta coisa? Boa, Muca. Tem tantas discussões desnecessárias, né? Porque quando fala de carnaval, a gente fala de uma festa profana. Né? A gente fala da liberdade, você ficar livre mesmo, né? Você sambar, cantar, criar, né? Criar, construir. E por que não falar de Exu? Por que não falar de Oxum, falar de Ogum? Não vejo problema algum. Contando o que eu estava falando anteriormente, que haja um respeito, que haja um porquê de estar falando sobre isso na escola. Sim, como carnavalesco entende bem isso, né, que faz da minha alçada, mas você colocando a história do jeito que ela é e que tem que ser, eu não vejo problema algum. Não vejo. E tem que ser contado mesmo, com o corpo, né? Não tem como falar de Pombagira se não tiver a gargalhada. Não tem como falar de Oxum se não falar da beleza que ela exerce. Não tem como falar de Nhançã se ela vier esbravejando. Não tem que falar de Ogum se ele não vier arriscando a adaga dele. Então, tudo é da maneira que se é contado, que se é dito. Né? Se vem de forma errada, a tendência é chegar lá na frente e dá tudo errado. Agora, se você... Você vai com o seu coração. Mãe, é a nossa história, nossa ancestralidade. Nós né? somos um Brasil múltiplo. Nós somos um Brasil de vários Brasis. Então, cada estado tem uma história, cada lugar tem um enredo, cada lugar tem uma história para ser contada, cada encruzilhada tem um pertencente, tem um Exu que toma conta. Que, aliás, mãe, tem 2 encruzilhadas nessa Sapucaí, hein? No começo e no fim. E é dando obediência, né? Sempre. Nada fica ruim, gente. A minha pergunta foi nesse sentido, porque assim, a gente teve um enredo da Grande Rio algum tempo atrás falando de Exu, que foi uma aula, né? Também campeão e assim, também uma aula que muita gente ainda diz que a gente nem dimensionou a importância, a contribuição daquele desfile para o entendimento da nossa brasilidade, enfim. Sim. E eu fico pensando quantas pessoas vão poder ver a Pombagira da Rafaela nesse ano e vão ressignificar a imagem que tem dessa entidade, né? Como é que isso também não ajuda a combater preconceito, né, mãe Celina? É a maneira que a gente tem de gritar, né? Dizer para o mundo que nós não somos demoníacos, né? Que o que a gente carrega no caminho da gente, na vida da gente, não pertence ao demônio, aos capetas, né? É a entidade que nos ajuda. Isso aqui que a gente está fazendo aqui, chama comunicação, pertence a Exu. Total! A tecnologia da comunicação pertence a Exu. Ele nos dá essa sabedoria, essa inteligência. 5 cabeças diferentes, não, 2, 4, 5.
diferente, pensando diferente e conversando aqui de comum acordo. Exu nos proporciona isso. Então, como você vê o profano nesse lugar? Como você vê o errado nesse lugar? A cabeça que é perturbada mesmo. Adorei. Aí pensa o que quer, né? Esse comentário de que os enredos afro, que falam de macumba, são todos iguais, além de ser errado, ele é preconceituoso e ele é burro, porque é ignorante, porque duvido que falasse que se botar Wagner, Beethoven, Mozart, vai dizer que é tudo igual. Exatamente. Falou então, muito bem, Tomazinho. É um comentário de quem ignora, quem não conhece o universo que está sendo contado ali. E aí diz que é tudo igual. E ainda vem o outro e diz que é muita palavra. Num enredo que é um enredo afro e fala que é muita palavra. Rolou isso, a palavra em Yoruba, em Banto, né? É muita confusão, gente. A gente, pelo amor de Deus. Tem que explicar isso também, já é complicado, né? Tem que desenhar, não tem que explicar, tem que desenhar. A gente já tem uma interatividade, Sidney. Vamos lá, por favor? Francisco Pereira, do Rio de Janeiro. Boa tarde, Cissa. É muita emoção ver a nossa Mangueira no Sem Censura. Gostaria de saber do Sidney França o que o Carnaval do Rio representa para ele, sendo de São Paulo. São Paulo não tem isso. Olha, gente. Eu penso que o Carnaval do Rio, ele representa, para eu sendo de São Paulo, mesmo que para o carioca sendo do Rio, o baiano sendo da Bahia, porque o Carnaval do Rio é uma instituição universal, né? Podemos dizer assim. Eu não tenho essa perspectiva, né? Rio, São Paulo, enfim, né? Ele pensa nisso, Eu não penso nisso realmente, né? Eu penso em Brasil. Por exemplo, quando eu vou atrás da figura de mestre Sacaca para trazer para o Carnaval do Rio, eu estou fazendo justamente essa comunicação, esse intercâmbio. Então, eu não tenho como responder isso da perspectiva de alguém de São Paulo, né? Eu penso no Carnaval do Rio como eu penso a minha brasilidade. Eu sendo um brasileiro. Você é o mestre Paulioca. Gente, muito obrigada. Que seja um desfile lindo e será. Tá? Tô doida para ver. Obrigada, Tomazinho. Obrigada a você. Tá? Obrigada pela aula que vocês deram. Vocês deram uma aula. E a gente continua aqui no papo, hein? Pelo amor de Deus. Claro. Lembrou uma coisa, fala. É isso. Tá? Vamos lá, gente. E quem ainda não tuitou... História pra animar gente grande, gente. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias Mães, Marielles Malhês, Mangueira, Mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas, dos teus heróis e barracões, dos Brasis que se faz um país, de desses jabelões, não verde rosas multidões, Mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas, dos seus heróis e barracões, dos Brasis que se faz um país, de desses jabelões. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, na luta que a gente se encontra. Brasil, meu nego, a Mangueira chegou, com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento, tem sangue retido pisado atrás do herói emoldurado, mulheres, tamoios, mulatos. Eu quero um país que não tá no retrato. Brasil, teu nome é Dandara e a tua cara é de Cariri. Não veio do céu nem das mãos de Isabel, a liberdade é um dragão no mar de Aracati. E salve os caboclos de julho, quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias Mães, Marielles Malhês, Mangueira, Mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas, dos seus heróis e barracões, dos Brasis
dos chorões só abrir alas, os teus heróis e barracões dos Brasis que se faz um país de esses jamelões. Brasil. Meu Deus do céu! Agora o Muca vai entrevistar, pelo amor de Deus, Muca, o Douglas. E vai lá, pelo amor de Deus, essa diva musa master aí, pelo amor de Deus, Muca. A Cíntia, eu sou fã de Cíntia. Mas a Lua depois, hein? Me disseram que a Cíntia eu vou falar no próximo bloco. Ah, é? É, pra Cíntia agora tomar o Douglas. Cíntia tava rodando aqui, né, Cíntia? Não é brinquedo, não. Deixa ela dar uma respirada. Tá bom. Vou falar que é o seguinte, já que a gente tá com a Mangueira aqui no estúdio, vocês estão ligados, não dá pra gente deixar de ouvir o intérprete da Mangueira, que é um cara... Tudo bem, gente? Parabéns, vocês estão... Nota 10 já da minha parte aqui, 10 pra todo mundo. Douglas é um cara que está estreando agora como cantor solo, intérprete oficial da Estação Primeira de Mangueira. E merecia cria, até um negocinho daquele ali, o Rufar. Cria do Morro de Mangueira, né? Cria do Morro de Mangueira, passou pela Mangueira da Manhã. Eu queria que você falasse como é que tá esse coração aqui, velho, porque assim, a responsa é enorme, né? Pode falar no meu aqui. Descansar, ficou cantando com a mão. É uma responsa muito grande, né, cara? Tá representando a comunidade onde sou nascido e criado. Tá assumindo o microfone que já foi de vários cantores enormes do nosso carnaval, como Jamelão, Luizito, Padeirinho também. Então, para mim, é uma responsabilidade muito grande, mas cantar pelo amor da minha vida, que é a Estação Primeira de Mangueira, eu acho que fica um pouco mais fácil, né? Então, fico muito feliz e honrado com a oportunidade da nossa presidência, Guanaíra Firmino, por estar me dando esse presente de ser a voz dessa nação. Então, fico muito feliz. E eu tô sabendo que a comunidade está em festa, né? Porque é um cria agora com esse microfone poderoso, cantando o hino da Verde Rosa 2026. É um cria, né? Representando todos os crias do morro. Hoje eu tô sendo a voz dessa nação. Então, para mim, tá representando cada um da nossa comunidade é muito importante. Eu fico muito feliz com isso tudo. Maravilha. E, ó, já que a gente está com a Mangueira aqui no estúdio, não dá para deixar de lembrar do Jamelão. Saudoso intérprete da escola, figura icônica do Carnaval do Rio de Janeiro, que ensinou para todo mundo que não é puxador, não é puxador, é intérprete. E Cissa, tem um corte aqui, porque nosso acervo é valioso, né? Tem um corte aqui que viralizou no Sem Censura de 2004, viralizou nas redes sociais. Na ocasião, ao ser perguntado sobre qual teria sido o maior destaque do Carnaval daquele ano, Douglas, olha só o que o Jamelão fez. Ele meteu um sincerão totalmente sem censura, daquele jeitinho dele que a gente ama. E nos deu uma resposta maravilhosa. Vamos ver o VT. Jamelão, na sua opinião, quem foi a grande musa, o grande destaque do Carnaval? Eu? Na sua opinião. Eu? Você? Tá certo, Jamelão. Coberto de razão. Maravilhoso. Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém, é o Jamelão. Ele mesmo. Adoro. Eu amo que nem Leda acreditou. Na sua opinião. Não sou eu. Sou eu. Então você já sabe que agora, quando perguntarem qual é o grande destaque da Mangueira 2026, já pode dizer... Sou eu. É isso aí. Assim seja. Lua, é com você, Cissa, é com você. Dá um beijo pra Lua, dá um beijo, só dá um beijo. Lua. Quantos anos ela tem? Quantos anos você tem, Lua? Eu tenho 8 anos. Quanto tempo você é passista? Assim, sua carreira tem quanto tempo? Musa. Musa. Quer dizer... Tem que corrigir mesmo, repórter tem que saber. Primeiro, eu comecei na Mangueira da Manhã. Esse vai ser o meu 5º ano na Mangueira da Manhã. E agora vai ser a minha estreia na Mangueira Mãe como musa. Então, eu já tenho a experiência, mas primeiro tem que dar licença a quem já veio antes para eu poder construir a minha história na Mangueira Mãe agora. Minha mãe sempre fala isso. Agora, eu vi que você, muito certo, você me corrigiu, musa. O que significa ser musa, Lua? Pra mim, eu vou falar, claro, vocês devem estar esperando que eu vou falar que é uma honra enorme, que é uma alegria imensa. Isso também, né? Claro, não pode deixar de falar. Mas também, musa, você sabia que é uma palavra grega? Menina, me conta, me fala. A palavra musa, em grego, quer dizer mousa. E as musas eram 9 mulheres que eram deusas, né? Deusas da inspiração, deusas da arte, deusas da sabedoria, do teatro. E elas trazem a inspiração. E eu acabo levando isso pra mim, porque eu inspiro várias crianças. E eu falo que eu represento essas crianças, porque tem muitas mulheres que representam mulheres. Sim. E eu acho que crianças devem ser ouvidas e também devem ser vistas. Então eu tô lá pra representar elas. Gente do céu! Ô, Cissa!
Cissa, deixa eu falar uma coisa. Guanaíra que abre o olho, que eu acho que a futura presidenta da Mangueira já tá por aqui. Vai aí, Cissa. Passado. Ai, Lua, você tá demais. Sou fã de Lua. Muito bem, gente. Olha só. Engana-se quem pensa que o carnaval só acontece nos 4 dias determinados pelo calendário cristão. Para muita gente, o carnaval rola o ano inteiro e é de fato um ano inteiro de trabalho intenso, como é o caso da próxima convidada. Ela faz parte de uma gestão que fortalece a escola como espaço cultural permanente. Vivo o ano inteiro dentro e fora da avenida. Rafaela Bastos, vice-presidente de projetos especiais da Estação Primeira de Mangueira. Bem-vinda, minha querida Rafa. Muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? E parabéns pelo seu trabalho, que é incrível, Rafa. Obrigada. Rafa, a Mangueira é a única escola que foi campeã em todas as décadas, desde que o desfile existe, né? Sim. E essa década a escola ainda não ganhou. É esse ano que vem o título, Rafa? O trabalho é sempre feito para isso, Cissa. Eu costumo explicar para as pessoas, é até uma fala que eu aprendi também durante essa caminhada no Carnaval. Carnaval é uma competição de criação. Então, quando acaba o Carnaval anterior, a gente já começa uma história do próximo Carnaval em termos de gestão. Então, acho que é legal a gente perceber que as escolas... eu escuto muito uma expressão do Carnaval está se profissionalizando, o Carnaval precisa se profissionalizar. Gente, eu acho... parece coisa mais profissional, gente. É a coisa mais profissional, porque a gente tem uma função, enquanto gestores, de já produzir um ambiente para quando a ideia do enredo chegar, o Sidney tenha a capacidade inicial de entregar as etapas de produção de um carnaval. Então, a gente começa com uma equipe de pesquisadores, por exemplo, com a contratação do time que o Sidney vai ter para trabalhar, porque isso impacta no processo criativo dele. Pesquisadores, historiadores, tudo, né? Comissão de frente, mestre-sala e porta-bandeira, tanto o time artístico quanto o time que vai fazer ali os bastidores dessa estrutura, né? Que é a pesquisa, que é o financeiro, claro, que é a equipe de marketing, a equipe de comunicação. Então, já tem falando no português claro, uma folha salarial ali, com certeza, que é contínua. Então, a escola de samba, ela tem um papel muito grande enquanto gestão. Não é qualquer gestão, não parece uma empresa formal. Não é uma gestão que a gente... um organograma, digamos assim, super ajustadinho. A gente tem uma estrutura empresarial, mas tem também uma estrutura que vai desenvolver esse processo do carnaval. Enredo, samba enredo, depois a produção dos protótipos, as alegorias, até essa história que a gente vê na avenida no dia e do se carnaval. Encanta. E a questão social é muito importante para Mangueira, né? Eu acho lindo isso. A gente não pode se dar ao luxo de fazer carnaval sem pensar no social. Então, o calendário de oportunidades que a gente tem para se aproximar da comunidade, a gente entrelaça junto com o calendário do carnaval. Então, tem o Natal das crianças, tem entrega de doces também no barracão, tem festa para as baianas, tem entrega agora no carnaval. A presidente Guanaíra Firmino sobe o morro entregando revistas, camisas do enredo. Que barato! E os projetos sociais que acontecem na quadra, as oficinas carnavalescas que acontecem na quadra. Então, tem aula de samba no pé, tem aula de percussão, e tudo isso sempre associado ao calendário escolar e também às notas, né, dos alunos. Então, a gente faz... Isso. Como é que é isso? É uma combinação. Então, para a gente... Se tiver nota baixa, não... Desenvolvimento educacional na escola tem que estar ok. E desenvolvimento cultural, aumenta esse repertório e a gente vai desenvolvendo esses humanos, esses crias que a gente tem na Estação Primeira de Mangueira. Quer dizer, pro Douglas estar aqui cantando hoje, ele tem que ter ido à escola direitinho, viu, Douglas? Parabéns. Isso. O Douglas está lá dentro. É isso. Agora, Rafa, você foi passista por 23 anos e fez um estudo sobre a sexualização das passistas. Isso. O que você descobriu, hein? Esse estudo eu fiz porque eu sempre quis ser passista e geógrafa.
E nesses ambientes, eu percebi que a imagem da passista chegava primeiro. Então, o filtro não era o meu desenvolvimento no trabalho, era a imagem da mulher passista. Então, a questão é, mas qual imagem? A que eu tenho, a que a Lua falou aqui agora, ou é que está no imaginário das pessoas? Então, essa imagem, ela estava me aprisionando. Entendi. E eu precisei estudar para poder falar, olha, gente, passista tem uma mulher concreta que vive o seu dia a dia e que entrega essa habilidade e inteligência para essa mulher espetáculo. Sim. Que é a que a gente vê na avenida, com os gestos, né, com toda aquela exuberância. E depois de estudar um pouco isso sozinha, eu falei, cara, eu quero saber como as outras passistas se entendem com esse pensamento. E aí eu fiz uma pesquisa online com 80 mulheres e, sim, elas entendiam que eram objetificadas sexualmente. Então, o que isso, na verdade, significa? É que a passista, a mulher passista principalmente, os homens também, com a figura da malandragem pejorativa, ela é duplamente objetificada. Porque antes dela ser percebida como gente, ela é uma imagem. E uma imagem a bel prazer. Quando ela passa por essa fronteira da imagem e é percebida como uma mulher, como um indivíduo, ela é objetificada sexualmente. Então, é uma dupla pressão para essas mulheres que estão ali, na verdade, realizando sonhos, que estão ali para, muitas vezes, terem uma ascensão econômica e cultural também, como a gente viu aqui, a experiência que as escolas de samba trazem. Eu costumo dizer que eu, além de ser formada por grandes universidades, a minha universidade também é a Estação Primeira de Mangueira. Então, essa pesquisa serviu para que eu percebesse que essa angústia era coletiva e que nós, passistas, conseguíssemos nominar. Porque quando eu comecei, eu não tinha esse repertório que hoje as mulheres passistas têm. Não existia a rede social, não existia esse intercâmbio em rede, esses movimentos que a gente faz hoje de conhecer mulheres de outras alas. Tudo era muito mais difícil, Tudo era muito mais difícil. Era o preconceito que a gente dava de cara. Então, e era engraçado. Engraçado não. Era estranho. Tinha uma estranheza. Porque dentro da escola de samba era só afeto. Era só admiração. Era orgulho. Fora era preconceito, uma degradação do que você se entendia como indivíduo e como artista. Não tinha valor social. E é muito doido porque o Tomás falou uma coisa perfeita. Achei que ele falou brilhante. Essa coisa que o Muca estava falando da repetição dos temas afrodescendentes, enfim. E que ele fosse, se repetisse Wagner, Bach, Stravinsky, não seria uma repetição. Ninguém criticaria, não seria repetição. E assim, a mesma coisa. Uma bailarina, uma menina bailarina, né, que pode até dançar dança contemporânea, não precisa ser dança clássica, balé clássico, erudito, pode ser uma dança contemporânea que está ali no balé se apresentando no final de ano do colégio, está super já passista, né? Estigmatizada. Já é estigmatizada, cara. Porque tem a ver, né, Rafa, com o machismo, né? E o carnaval, por incrível que pareça, também é um ambiente, né? O ambiente do carnaval também é muito machista, ainda predominantemente dominado por homens na tomada de decisões. A gente não tem no grupo especial uma carnavalesca mais esse ano, né? A gente teve a Márcia Lage, a gente tinha a Rosa Magalhães, está sendo enredo de Salgueiro esse ano, e não tem. Maria Augusto também mais um pouco para trás. E na Sapucaí só tem a Nick Salmão que está na Série Ouro. Na Série Ouro, falando do grupo especial, não há nenhuma. E também quando a gente pensa na gestão das escolas, também são raras as mulheres que chegam a essa posição, no caso da Mangueira. Como é que você percebe esse cenário ainda tão, me parece, hostil, não é exagero dizer, a presença feminina na tomada de decisão? É hostil, a gente ainda tem a percepção de que o poder, ele é a expressão de um sentido masculino, né? Então, a gente tem, eu hoje vejo a Estação Primeira de Mangueira, até para exemplificar, vou falar dessa história, a presidenta Guanaíra Firmino, né? Vamos dizer que a gente tem a Cátia Drummond também na Imperatriz. A Guanaíra precisou nascer, né, viver 60 anos
para chegar à presidência de uma escola de samba. Uma pessoa que tem na sua história, né, uma das fundadoras da Mangueira também, uma das matriarcas da nossa escola. Ainda assim, tem todo esse trajeto para chegar ao poder. E a gente vê em outras escolas presidentes muito mais jovens. E quando a gente fala de gestão e mulher, a gente sabe o quanto é árduo. Não basta apenas você ter o currículo ou ter a capacidade. E quando você chega, você tem que comprovar cada passo, cada decisão tomada. E quando olhamos em gestões masculinas, essa decisão é suprema, não é questionada, né? Então, eu acho que esse é um ponto que presidentas, né, como a Guanaíra Firmino e a Kátia Drummond, elas enfrentam no seu dia a dia e enfrentam mesmo. A gente tem uma Mangueira organizada, com a folha de pagamento em dia, a gente tem um processo de adequação das funções, da organização do barracão. Então, a gente tem equipe de barracão, equipe de quadra, a gente tem o investimento nos projetos sociais, nos projetos culturais, a gente teve o rebranding da marca. Então, a Mangueira hoje é uma escola que passou por um novo modelo de negócio, uma nova expressão dessa identidade visual. É todo um cuidado que passa pela tomada de decisão da Guanaíra Firmino. E decisões que as pessoas... A liderança é um lugar solitário. Sim. É um lugar solitário. Sim. E as pessoas pensam que elas têm sempre... Quando vem a crítica, que elas têm sempre a noção do lugar que a liderança está sentado. Não temos. Não temos. Esse lugar é da liderança. Esse contexto é da liderança. Então, eu acho que quando uma mulher negra, né, isso é um pensamento, né, uma frase célebre, quando uma mulher negra se movimenta, ela movimenta as estruturas. Isso. Gestão que não tem crítica não é uma boa gestão. É claro, lógico. Então, o que a gente precisa é confiar no processo, respeitar o trabalho. O Carnaval do Rio de Janeiro ele é extremamente competitivo, mas eu vejo uma gestão que está com a comunidade, fazendo um trabalho pelo Carnaval, mas também pela comunidade. Os crias da escola têm lugar hoje na escola, e não é qualquer lugar. É lugar de liderança, é a voz do morro, é ali, direção musical, os mestres de bateria, a rainha de bateria, casal de mestre-sala e porta-bandeira, porque tem um termo que é muito legal, né? Quem não é cria é criado. Eu sou criada. Então, mas está todo mundo ali, é um time. Mas só é um time porque tem uma liderança e tem uma decisão. Então, eu acho que as mulheres do Carnaval, que são lideranças, elas precisam de respeito. Respeito, exatamente. Arrasou. É muito legal, porque tem escolas, e aí cada escola tem seu processo, tem a sugestão, que não tem essa apresentação que ela acabou de citar. Sim, sim. Mestre-sala, porta-bandeira, direção musical, etc., que não são da cria da escola e, enfim, tem méritos e deméritos em cada escolha, mas a valorização da sua própria, do seu território, da sua gente, para mim tem mais méritos do que deméritos em qualquer situação. Também acho. Se você olha para as outras escolas de exterior, enfim, do grupo especial, tem escolas que fazem essa escolha e tem escolas que não fazem essa escolha em relação a esses postos, vamos dizer, chaves. Sim. E a Mangueira faz, é muito bonito. E esse respeito à decisão, que essa palavra decisão, porque eu acho muito mais difícil você decidir do que você executar, numa boa. Claro, exatamente. Eu fico exausto de eu ter que decidir o pneu do carro que eu tenho que botar. Já me deixa o dia, acabou meu dia, entendeu? O pneu do carro. Mas tipo o quê? Exausta. Exausta. Não, mas sabe esse tipo de coisa assim, que eu vou decidir... E, ao mesmo tempo, é tão difícil tomar. E quando uma mulher toma uma decisão nem sempre é respeitada, pô, gente. Rafa, qual é o seu maior desafio na frente desses projetos especiais de uma escola do tamanho da Mangueira? Tem um desafio assim? Tem, eu vou aproveitar aqui, Cissa. Isso, por favor. Projetos especiais a gente tem desde a idealização
de projetos que vão agregar valor à marca Mangueira, à marca Escola de Samba, ou como também acontece em outras instituições, e tem a relação também com patrocinadores. E aí é que está, acho que a grande questão do carnaval e das escolas de samba. E eu acho que a gente tem que aproveitar aqui e falar disso para que as pessoas tenham mais consciência dessas parcerias com as escolas de samba. O carnaval é um clichê, você já ouviu falar isso, é feito o ano todo. Só que as marcas e os apoios chegam agora, no final do ano, no início do ano. Então, a gente precisa que essas etapas de desenvolvimento do carnaval sejam tão respeitadas quanto o auge, que é o desfile, que é a Marquês de Sapucaí. Porque nenhuma escola de samba faz o carnaval só para estar na Sapucaí, só com aspas. Faz carnaval porque também faz gente, desenvolve ser humano, cria oportunidade. A cadeia produtiva, é mais do que produtivo. O carnaval, a escola de samba, ela tem uma cadeia de produção, que produz o carnaval para estar na Sapucaí, e tem uma cadeia de serviços, como os eventos que acontecem nas quadras. Então, não é brincadeira um CNPJ de escola de samba, não é oba-oba. E a gente precisa que marcas, parceiros, também cheguem junto, falando no português claro, ao longo do ano. Rafa, desculpa te interromper, mas acho que tem a ver, está conectado. Logo na sua primeira resposta, você brincou com a ideia que se tem de que o carnaval precisa se profissionalizar. Mas eu te pergunto, é uma provocação, não tem a ver com o que você está dizendo? Porque, assim, do ponto de vista da estrutura produtiva, sim, eu acho que as escolas, sobretudo as do grupo especial, as mais privilegiadas, elas estão organizadas, elas estão profissionalizadas. Os times criativos, os artistas, e a gente ouviu aqui essa semana o Igor falando, eu faço fono, eu faço terapia, as escolas estão cientes de cuidar daquele elenco. Mas são muitas escolas que têm dificuldade, por exemplo, em acertar o financeiro dos operários do barracão. Sim. A gente vira e mexe e ouve falar sobre atrasos, de repasse para esses funcionários, enfim. Há uma cadeia que ainda me parece muito primitiva, né? E não profissional, apesar dos profissionais estarem lá o ano inteiro dando conta desse ciclo que você bem lembrou. Sim. Essas marcas que só aparecem depois, não está tudo muito conectado? Quando se fala dessa ideia de profissionalização, não é esse grande pack mais amplo aí que a gente está tentando acertar? Acho que tem o tempo das coisas, né? A escola de samba ela não existe no vácuo, então existe nessa relação com parceiros e também com seus profissionais. O carnaval tem um avanço. Agora, também tem uma questão que muitas profissões que nós que somos do carnaval entendemos que são, não são parte da classificação nacional de atividades econômicas. Então, se é um profissional na escola de samba, não é um profissional na economia. Não é classificado. Entendi. Recentemente, a gente teve reconhecida a profissão dos criadores influenciadores. Então, já tem uma categoria de atividade econômica para esse profissional, que se quiser emitir um MEI como influenciador, vai poder. E o mestre-sala? Peruqueiro. Sim. Até hoje não. Valores, né? Então, assim, eu acho que é muito fácil a gente pensar esse contexto no ambiente escola de samba. E aí eu concordo com você que a gente consegue conectar porque emite essa imagem. Não é profissional, né? Eu preciso chamar aqui o mestre-sala, a porta-bandeira, fazer... Parte da decisão de uma liderança da escola de samba é estruturar a capacidade profissional para que essas pessoas consigam receber numa folha salarial. Sim. Mas por que também? Porque o contexto da gente é econômico, de geração de renda e trabalho, não reconhece ainda muitos profissionais dessa categoria. A forma de olhar para essa profissão. Tem uma classificação nacional para carnavalesco? Não. A profissão? Não. Olha só que loucura. Eu acho que é até mais, né? A forma como a sociedade olha para o carnaval. Né? Se você não reconhece os profissionais, você, de alguma maneira está deslegitimando a própria existência da festa. Amor, eu preciso ir pro break, acabou o tempo. Rafa, você é incrível. Que gestora é essa? Que orgulho, cara. Caraca! Muito obrigada. Tô aprendendo tanto, caramba. Nossa Senhora, vou te falar. Bom, né? Meus amores, a Mangueira vem gigante. Na volta do intervalo, a mãe Celina de Xangô vai nos ajudar a entender o que são os saberes ancestrais tão presentes no enredo da Verde Rosa. A gente volta rapidinho e você tem tempo de mandar sua mensagem. A gente está aqui te esperando. Beijos. Mua!
Mangueira, teu cenário é uma beleza, é a natureza. O morro com seus barracões de zinco, quando amanhece que estrandor, todo mundo te conhece ao longe, pelo som dos teus tambores e o rufar do seu tambor. Chegou, a Mangueira chegou, chegou, a Mangueira chegou. Mangueira, teu passado de glória está gravado na história. É verde rosa a cor da tua bandeira, pra mostrar essa gente e o samba é lá em Mangueira. Mangueira, teu cenário é uma beleza, é a natureza criou. O povo com seus jardacões de zinco, quando amanhece que estrandor, todo mundo te conhece e te conhece ao longe, pelo som dos seus tamboris e o rufar do seu tambor. Chegou, a Mangueira chegou, chegou, a Mangueira chegou. Em capoeira tem, em capoeira, na Bahia, na Mangueira. Em capoeira tem, em capoeira, na Bahia, na Mangueira. Foi quem mandou você subir a poeira. Oi, cuidado, senão você pode cair. Capoeira, foi quem mandou você subir a poeira. Oi, cuidado, senão você pode cair. Capoeira, e lalaiá, vamos fazer um carnaval legal. Sambar é nossa tradição. Cuidado que a Mangueira vem aí. É bom se segurar, que a poeira vai subir. Cuidado que a Mangueira vem aí. É bom se segurar, que a poeira vai subir. Salve Estação Primeira, gente! Salve, 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 mil salves! Vai lá, Muquinha, me entrevista essa lindeza pra mim, por favor. Essas lindezas. Vou ficar no meio desse casal aqui. Peraí, chega pra cá. Senão vamos... É casal, não tem trisal de porta. Senão aí já é demais. Cíntia Barbosa e Matheus Olivério. Cíntia está completando esse ano o 4º ano como primeira porta-bandeira da Estação Primeira de Mangueira. Me fala da emoção, Cíntia, de carregar esse manto sagrado aí. Emoção imensa. Todo ano é uma emoção, um nervosismo, e é uma honra muito grande representar essa nação e todas as outras porta-bandeiras que passaram aqui. A Cíntia, ela já foi canetada, como a gente diz, Cissa. Teve nota descontada porque uma jurada um belo dia achou assim, ela dança com muito vigor. Eu quero lançar aqui um manifesto em defesa do vigor de Cíntia. Tem que dançar com vigor mesmo. Vigor de Cíntia. Uma bandeira dessa, pelo amor de Deus, vai ficar ali. Não, parabéns, maravilhosa, 10 de 10. E você, Matheus, ocupando o posto do lendário delegado. Eu quero saber como bate esse coração na hora de pisar na Marquês de Sapucaí, sabendo que você está nesse lugar. É um lendário, é uma lenda, né? E eu que sou dali, desde filho de Xangô da Mangueira, lendário também. Sou de raiz da Mangueira, acho que representar o delegado não é mais do que emoção, é uma honra. E, acima de tudo, está no sangue da gente. O delegado foi um grande mangueirense, foi um cara que honrou e foi o maior de todos os mestres-salas. Então, tá ali defendendo e tendo sangue verde e rosa ajuda a dar continuidade no legado que ele deixou para todo mundo. Um casalzão, né? Um casalzão daqueles. Parabéns. Me prende, delegado. Me prende. Me prende aqui. Obrigado, gente. Parabéns. Bom carnaval, viu? Maravilhosos, maravilhosos. Ai, meus amores. Chegou a vez de conversar com ela, que representa a força das mulheres negras do axé. Ela é guardiã da memória ancestral e uma das grandes referências da pequena África no Rio de Janeiro. Um território negro de resistência, cultura e espiritualidade. Filha de Xangô, Yansan, Eparrei e Oxóssi, é detentora de um vasto conhecimento sobre o uso das ervas, gente, para o cuidado, para a proteção e para o bem-estar. Sua bênção, Mãe Celina de Xangô, axé. Axé, axé, minha mãe. Eu quero começar te perguntando o que significa ser filha de Xangô, Yansan e Oxóssi. Nossa!
O verdadeiro mel misturado com dendê. Primeiro é ser justa, né? Ser justa. Xangô, né? E, em segundo lugar, usar essa sabedoria que esse grande rei me traz todos os dias. É uma sabedoria que só ele me traz, que nem eu sei se tenho ela, mas ele me traz o tempo inteiro. É uma força que me impulsiona da hora que eu acordo, da hora que eu durmo. Que coisa linda, né? Eu nasci de Xangô, né? Saí do ventre da minha mãe sendo filha de Xangô. Não tive pra onde correr. E aí a justiça é uma coisa forte, né? A gente fica... Ser justo o tempo inteiro. O tempo inteiro, exatamente. Você é da 5ª geração de mães de santo da sua família, não é? Vem minha raiz toda de Umbanda, né, Cissa? Então, antigamente, as minhas antecessoras, né? Bisavó, tataravó, bisavó e vó, vem nessa linhagem da Umbanda. Sei. Então, eu nasci e criei dentro de terreiro. Eu não tive outra religião na minha vida que não fosse essa. Brincando, uma época, né, já com terreiro, já a avó, já bem velhinha, passou esse terreiro para tia-avó. Eu fico muito emocionada da gente, porque você lembrar o que passa e viver hoje, todas essas maluquices que existem aí enfim, brincando no terreiro e... Mas chegou até para fazer justiça, o tempo inteiro, tá né? Fazendo, aí, tempo sai ruim para quem não sabe esperar. Iansã manda um raio, minha filha. Então, brincando nesse terreiro familiar, eu me manifestei com a pombagira, que eu trabalho com ela até hoje, tá, Rafaela? Se chama Maria Mulambo. E essa senhora é causadora de tudo na minha vida que acontece até os dias de hoje. Então, independente, na época, só acompanhava minha mãe, minhas tias, meus tios. Eu brincava com as primas no quintal e um belo dia aconteceu e estou aí até hoje. Não tem para onde correr. Graças a Deus. Opa, sou muito orgulhosa disso. Muito agradecida também por isso. Mas, Celina, o que é? Explica pra gente o que é um saber ancestral, que é tema do enredo da Mangueira. Quando... Engraçado, a vida nos traz e nos leva situações. Há um ano atrás, eu soube desse enredo. Eu fui presenteada por esse enredo. E eu fiquei assim, tudo vem até a gente, né? E eu já venho com um trabalho com as ervas desde antes da pandemia. E na pandemia ela aflorou muito mais, porque essa questão do cuidado, do autocuidado, do cuidado mesmo através das ervas. Eu fui criada e cuidada por ervas, né? Com erva através da avó. Eu fui criada. A gente, na época, a gente não tinha condições. Eu sou de São Gonçalo, para quem não sabe. Sou cria de São Gonçalo. Meu terreiro é em São Gonçalo, mas vivo hoje na região portuária do Rio de Janeiro. Então, não tinha condições de comprar nada. Uma prole de 6 filhos, né? Que as mulheres antigamente elas faziam filho um atrás do outro, né? Mas enfim, pegando elas lá. E aí, eu nasci com um problema asmático, bronquite. E a minha avó, elas não... Aliás, as mulheres, elas não sabiam nem ler nem escrever, mas tinha uma sabedoria... Com certeza. Incrível. De ir no mato, catava as ervas, fazia do unguento. Unguento, para quem não sabe, é aquela banha gordura de animal. Tipo uma pomada. Isso, com a banha daquela galinha gorda. Misturava com a erva, com a arnica, com a arruda e fazia a pomadinha para gente usar. Sou desse tempo, tá? Vivi isso aqui. Aí, eu fiquei lembrando que minha memória da primeira infância, ela é muito viva. Eu comecei a lembrar do unguento, do xarope, das ervas. Falei assim, por que não, né? Elas já traziam isso para mim lá atrás. Aí você vai crescendo, vai fazendo outras coisas, né? Mas a memória está aqui. A memória está comigo. É um belo dia, né? Vou encurtar, senão fica até 2090 falando aqui. Aí, quando foi 87, 88, eu entrei pro Candomblé, porque a Umbanda tem isso. Acaba tudo ali, vão morrendo, ninguém continua, enfim. Outra história também. Tá. Aí, eu me consagro de Xangô. A gente sabe que nada é de graça, né? Tudo a gente tem uma conta para pagar. E eu já iniciando, e aí a Lorixá já falava assim, você vai ter uma surpresa a tempo tal, você imagina, né?
Imagina, né? Aí, quando eu cumpro meus 7 anos, eu recebo a cuia, o decá, ou seja, a missão de ser Ialorixá. Nossa, chefe. E eu sempre disse para minha Iá, mas não, eu falo isso publicamente, até no espaço de fala, que eu não falei em tom de arrogância nem nada, não. Mas o que eu vi as Iás dentro de terreiro, gente, o dia inteiro gritando a gente, achava aquilo um absurdo. A potência que uma Iá tem, que o orixá traz para ela, é muito mais que ficar sentado numa cadeira bonita dentro de terreiro. Aí eu falei para minha Iá, pela cidade dos meus netos, falei assim, eu estou recebendo isso aqui que o Pai Xangô está me dando, né? É minha missão, mas pode ter certeza que eu quero ser muito mais que uma Iá. Porque ser Iá, Cissa, na minha concepção, no meu pensamento, não é o terreiro, é além do terreiro. Sim. Isso que você faz, minha filha, vai além do morro. Você está trazendo do morro para o universo aqui fora a importância que tem a mangueira. Não só na sua vida, mas na vida de todos nós. Então, quando eu saio, né, que eu recebo meu decá, que eu tenho meu terreiro, eu tenho filhos de santo, não sei em 500 não, é pouquinho porque não dá para dar conta. Não, eu sou muito sincera, sou capricorniana e filha de Xangô, não dá para ter aglomerado, tá, eu fico louca, eu não sou muito boa de cabeça. Aí o que acontece é ter esse compromisso de ser justo com quem chega, com quem precisa. Então, quando bate a pandemia, eu tinha acabado de chegar da Europa, tinha acabado de chegar de Viena, eu cheguei em dezembro de 19, 20, eu voltaria de novo para cumprir o compromisso, né? Compromisso Aí fecha tudo. Fecha tudo, ninguém entra, quem estava fora não entrava, quem estava dentro não saía. Eu falei assim, o que eu vou fazer agora? 1 ano e 4 meses dentro de casa, no meu apartamento. E agora, o que eu vou fazer na minha vida? Aí vem as vozes, né? A pessoa parece que está ficando louco, né? Você sabe o que é isso? A macumba vem reinando. É uma macumba que só você entende. Que eram minhas ancestrais. Está falando, meu caboclo estrela maravilhoso. Falou assim, nada está perdido, minha filha. Começa a fazer o que você sabe e o que eu vou te ensinar. Eu digo, a espiritualidade, a ancestralidade caminha com a gente o tempo inteiro, Cissa. Sim. Caminha o tempo todo. Você tem que estar aberto para isso. Justamente. Né? Abrir teu coração para que chegue. Para que chegue, e recebe. A fé. Exatamente. E se não tiver essas duas coisas, nada chega. A aceitação. Exatamente. A princípio, né, com 27 anos, receber um cargo desse, né? Você quer o quê? Claro. Zambar, rebolar, beber cerveja. Não, faço até isso hoje, faço. Maravilhosa. Não basta ser mansão, tem que participar, né? E aí surgiu a possibilidade de eu escrever. Nunca escrevi um bilhetinho, Cissa, nem para namoradinho na minha vida. Oh, meu Deus do céu. Mas aí a pessoa, aí Xangô reina, né, Xangô, minha filha? Vai fazer o que interessa. Então vamos mostrar? Vamos mostrar aqui os 2 livros dela. Primeiro. O Poder das Ervas, o primeiro livro. The Power from Herbs, aqui, traduzido também. É isso. Mãe Celina de Xangô. Gente, esse livro aí deve ser que assina. Reúne uma série de receitas de banhos de ervas, escaldapés, xaropes e banhos para ambientes que podem ser feitas por qualquer pessoa. Olha só, gente, esse não te devolvo, não. Exerceu. E quem assina esse livro, O Poder das Ervas, é a queridíssima Eliana Alves Cruz, que é daqui da casa. Que vai estar aqui, maravilhosa, exatamente. E ela apresenta meu livro. Uma amiga querida. De Mãe Celina de Xangô também, Denilson de Oliveira e Simone Ferreira, Compromisso Ancestral. Que conta a minha história quando eu chego ao Cais do Valongo. Que é isso que, aliás, nossa, você falou que eu ia te perguntar. O que esse local representa para a história do Brasil, mãe? Então, eu vou ficar até dormindo, mais um enredo de escola de samba. Que inclusive foi o passado. Mas essa eu passei despercebido, ninguém falou nada comigo, não me acharam, mas tudo bem. Estou aqui, não sei censura. Olha só, o Rubem Confetti, que é colega de vocês, da casa, que eu trabalho com ele idealizou o Centro Cultural Pequena África há 20 anos atrás, na região portuária. E eu fui lá da Rádio Nacional Praça Mauá, trabalhei lá também, né? Sou radialista de profissão.
E aí ele me convida, quando eu volto já, feita de santo, mãe de santo, ele me convida para trabalhar o Centro Cultural Pequena África, na região portuária do Rio de Janeiro. Que maravilha. Presentaço. Que presentaço. Sou gestora até hoje. Né? Ai, que Sou delícia. gestora até hoje de cultura ali na região, virei uma referência na região portuária e fui uma das Ialorixás a reconhecer os objetos içados no sítio arqueológico do Carlos Valongo. Caramba, uma antropóloga. A senhora participou daquele processo das escavações, inclusive, né? Sim, em Cotícula, sim, com a professora Antônia Andrade 2011, Lima, né? 2011. Fiquei ali prestando mesmo o meu trabalho para a arqueologia da UFRJ, reconhecendo mesmo que é esse lugar, que é meu lugar de referência espiritual e ancestral. Né? Um cais que entrou milhares e milhões de povos africanizados no país, né? Por esse porto. E reconhecido como patrimônio mundial pelo Unesco. Eu tenho titularidade, eu ganhei o título, né? Tenho o título em casa. É tão forte esse lugar, É o lugar, né? É o lugar onde conta muito do que eu sou hoje, né, Cissa? Do que eu faço hoje enquanto Ialorixá, enquanto gestora, né? Eu consigo atravessar o Atlântico para falar desse equipamento tão importante que é o Carlos Valongo. Eu digo que é o lugar que me representa, Sim. né? Eu digo que se eu sou uma Iá hoje, né? As minhas passaram por ali. Os meus passaram por ali. Né, e deixar esse legado tão importante na minha vida, que me leva a atravessar o oceano, a um continente africano, a um continente... E vamos embora, a mulher está no mundo. E você tem a sua missão mesmo. É missão. É missão mesmo, minha E é amiga. muito importante também, quando ele vem com essa história do mestre, dessa Amazônia negra, eu falo... Mestre Sacaca. Eu quieta, eu sou muito de absorver. Assim, somos muitas mestras, né? Só que a gente passa invisível nesse país da gente. Nós temos caminhos de saberes, nós temos caminhos de inteligência, nós temos caminho de cura. De ciência. Muito. Ancestralidade, religiosidade, Muito. Quando eu falo assim, vem aqui, você tem o quê? É melhor tomar um Rivotril, que é mais fácil. Vamos cá, não é melhor pegar essas ervas aqui? Vamos macerar essas ervas aqui? Estou precisando que macere uma zelma, pelo amor de Deus. Vou te ensinar uma macumba, peraí. Vamos macumbeira na vida. Aqui, terrível. Aí, macera, tá sentindo o quê? Uma leveza, tudo tem que fazer, botar a mão e fazer. Não existe uma questão da praticidade de deixar esse conhecimento para trás, entendeu? Você teve lá, você sabe o que é uma mata. É uma coisa muito misteriosa. Você não consegue nem falar, porque de tão bacana que é, de tão lindo que é, de tão puro que é estar ali dentro. Sim. Sabe? Quando a gente tem esse privilégio de estar ali e ver que suas raízes estão ali dentro daquilo, aí você pode extrair coisa bacanérrima para a vida, e a espiritualidade é isso. Então, saber ancestral é isso. Ou seja, eu posso não saber, mas se eu chegar num lugar, Celina, é isso. Mas, Celina, isso é incrível isso. Eu mostrei o seu livro sobre as ervas, mas eu queria saber de onde começou o seu interesse pelas ervas. Então, Cissa, Eu falei que aqui tem várias receitas, tem várias coisas. O que acontece? A espiritualidade foi me levando para lugares inimagináveis. Então, você é levado, não tem aquela hora, aquele momento, mas tem dias. Tem aquele dia quem chega para ser cuidado por mim. Entendeu? Então, a gente é escolhida para isso. Eu não escolhi ser mãe de santo, Xangô escolheu que eu seja, né? Então, chega alguém perto de mim, isso há anos lá atrás, né? E hoje a coisa só vai piorando, porque os dois estão no plantão o tempo todo, né? Aí chega assim, eu tenho essa péssima mania. O que eu vou fazer com fulano? Isso é de mim. Que eu vou fazer isso? O que eu vou fazer com isso? Aí vem aquilo, faz isso. Assusta, né? Vou fazer isso aqui, vou matar a pessoa, gente. Como que eu vou fazer isso aqui? Faça. Eu estou mandando, faça. Aí você tem que ouvir, né? Sim. Mas tudo bem, é orixá.
Então, a primeira vez aconteceu isso bem lá, bem mais nova também de idade, no comecinho também, do cuidado, né, do outro, né, que o Búzios fala uma coisa, a entidade fala outra. Cara, é um sincronismo de maluquice com doideira, mas a gente sabe mas a gente sabe que é a espiritualidade falando. Mas quando ninguém te explica nada, Cissa, até você absorver e você entender o que é isso, você sabe o que eu estou falando, né, filha? Você sabe, né? E a mulher preta tem muito disso, né? É uma mediunidade que já vem junto. Aí eu comecei a anotar. Ver isso assim. Aí ia no jogo, perguntava os cauris, aí isso assim. Mas eu posso combinar isso aqui com isso aqui? Virei um alquimista. E veio de você mesmo, né? Que coisa do... Quer dizer, você escutava, a entidade, né? Que eu tenho um caboclo curandeiro, eu tenho um caboclo curandeiro, que é o caboclo estrela, e chega e fala, minha filha, isso assim, assim. Até chegar, quando chegou no livro, vai fazer o que você sabe, eu sei o quê. É muita responsabilidade. Né? Sabedoria ancestral. Agora, eu queria voltar para o outro livro, porque, como a senhora falou, a senhora participou das escavações lá na região, e é um tesouro, né, do ponto de vista arqueológico. Muito. Eu queria saber da sensação de estar ali participando, vendo aqueles objetos sendo encontrados. O que a senhora encontrou, né, nesse processo, que a senhora possa lembrar para quem está fora do Rio, né, que não teve oportunidade de ir até o Cais do Valongo. A gente tem até imagens. E como é que isso também transformou a senhora? Né? Como é que a Celina de antes virou, ficou depois disso? Olha o que ela encontrou, gente. Olha os búzios. Isso é um terço, né, do que a gente encontrou. Objetos sagrados. Ali são meio cachimbos, né? Parece cachimbo. Não tem nem lugar para ser botado. Não, isso aí eu estou, já falei, isso aí é outro papo. Que coisas lindas. São objetos sagrados, são, foram retirados do sítio arqueológico do Cais do Valongo, das escavações. O que isso aí te transformou, mãe? O que acontece? Eu costumo dizer que tem a Celina antes dos achados da redescoberta do Cais do Valongo, e tem a Celina pós. A gente passa o tempo inteiro, né? O mestre Sagaka deve ter passado por isso, perguntando, né? Se perguntando, por que eu? Como que isso aconteceu? A gente vem nessa linhagem, né? E ninguém sabe te responder nada. Eu via muito no terreiro, ainda não está na hora de você aprender, ainda não está na hora de você saber quando. Cada pedaço, não dá, né? Então, quando eu chego no Cais do Valongo, e que eu coloquei os pés mesmo dentro do sítio arqueológico pela primeira vez, lá em 2010, a sensação que eu tive é de me transportar para aquele tempo e começar a visualizar o que foi aquilo ali. E só ouvia os meus ancestrais falando assim, cuida disso aqui, cuida daqui, da maneira que você cuida de você. Fiquei petrificada, né? E ia falar isso com quem? Ia me internar com camisa de força, que essa mulher tá louca, né? Mas Xangô falava, aqui está encontra todas as suas respostas que você quer. E dali para cá... Ai, foi, né, mãe? Xangô é rei, ele é pai, ele é rei. Eu tenho aprendido todos os dias, Cissa, naquele lugar que é muito sagrado para mim e que me levou para o mundo, Cissa. Com certeza. A gente está vendo mais para o mundo. Esse lugar, aí tem as lavagens, né? Hoje, quase não posso muito, porque a pessoa muito ocupada, mas me levou para um mundo, mas não um mundo de glamour, não, mas um mundo ancestral e de muita responsabilidade espiritual que eu tenho e carrego hoje até. Isso te emociona muito. Me emociona. Vendo, né? Assim. Me emociona, sabe por quê, Cissa? Do lugar que eu venho, não tinha como eu ser quem eu sou hoje. O Cais do Valongo, plagiando Gilberto Gil, me deu a régua e o compasso. 2 anos depois do Cais do Valongo ser redescoberto, eu fui parar no Benin. Nossa. A convite lá do Ângelo Coy. Ângelo Coy era ministro da Cultura e Turismo do Benin. Ele queria saber quem era essa mulher guardiã do Cais do Valongo. Ai, que lindo! Eu estive lá. Fiquei 3 meses nesse lugar. Eu viajei com 360 € na minha carteira.
Fui, voltei princesa da corte real de Esquipacenum. Os Esquipacenum foram fundadores de Ouida. E de lá vieram as minhas. Não tinha essa onda de fazer o DNA, você vê. O meu Runa Dabô, o meu Mitó, falaram que eu não precisava fazer, que de lá vieram as minhas mais velhas, a minha tataravó e bisavó. Então, eu não cheguei no Carnavalongo à toa, como você não chegou lá no Amapá à toa. Tudo tem um porquê, entendeu? Como eu estou aqui te conhecendo agora, eu estou aqui olha, já sentada em posição e é isso. Mas o Oxum é sabedor de todas as coisas, tá? O Xangô é sabedor de todas as coisas. Então, a gente tem histórias. Eu absorvi o máximo que eu pude, que eu posso, sabe? Porque o Carnavalongo me ensina todos os dias. E Xangô, estou dizendo que eu moro a 2 minutos do Carnavalongo, né? Mãe, olha, dá uma dica. A gente vai ficar assim. chorando aqui igual cão, doido aqui, inferno. Já foi citado no Samba da Portela em 2014, o Carnavalongo. Tá na letra do samba. Tava. A gente está chegando no finalzinho. Não dá vontade de ficar toda a vida. Não dá. Um cafezinho, né? Um arrozinho. Heineken. Eu queria perguntar... Sobrameira. Eu queria te perguntar uma coisa assim, qual é uma dica que você pode dar de ervas, assim, que para trazer energias positivas para a nossa mangueira? Todo mundo vai querer saber, mas assim, para as... Macumba ao vivo, vamos lá. Ervas... Vamos embora, macumba ao vivo, Jesus amado. Olha, erva de abre caminho. Tá. Alecrim, acocô e elefante. Estão tomando nota, galera? Tá anotado. Produção. Na primeira encruzilhada, é isso? Não, fazer macerar e tomar banho da cabeça aos pés. Do pescoço, da cabeça aos pés? É, cabeça aos pés. Mas aí macera, bota na água. Macera, coa, vai ficar igual a mulher samambaia, né? Mas aí, mãe, esquenta, ferve ou é fria Não, mesmo? eu gosto, olha, como diz nosso povo indígena, nossos mais velhos, erva não se ferve. Tá legal, perfeito. Macera com água fria. Mãezinha, sua bênção, me abençoe. Sua bênção. Reza por mim, mas pelo amor de Deus, tá? Sim. Fica por bem. favor. Bora lá. Vambora, Obrigada, gente. Eu também tenho missão. Eu sei. Paradinha rapidinho, já tem mais Mangueira no Sem Censura. Beijo. E a gente está de volta com o seu Sem Censura e vamos ler logo as mensagens que chegaram. Esse momento eu adoro, que é a interatividade, gente. Vamos lá, deixa eu ver, por favor. Primeira, Celso Cailô, da Ilha de Guaratiba, Rio de Janeiro. Boa tarde, Cissa. Salve a Mangueira, salve Mãe Celina de Xangô. Em breve vou visitar a sua exposição. Salve meu pai Xangô, bancada show, axé. Exposição. Eu tô na Casa França Brasil. Sim. E vou estar em São Paulo, dia 3 de março, com minha primeira, né? Minha primeira individual em acrílico, né? Em pintura acrílica. Que lindo. Então tá na Casa França Brasil aqui no Rio. Até 15 de março. Até 15 de março. Na instalação de ervas também, tá? Obrigada, mãe. Obrigada eu. Vera Vini, de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Rafa, qual foi o momento que mais te emocionou no Carnaval? Nossa, pergunta difícil. Vou começar pelos anos mais recentes. Eu representei Oxum. E, gente, eu fico vendo as cenas, eu me emociono. Não fica? E aí, subimos no carro alegórico. Eu não me preparei como eu gostaria em termos de expressão artística. E aí eu saí de casa falando assim, Oxum, meu corpo é seu. Você sabe que a sua filha teve um ano difícil e eu não fiz os ritos artísticos que eu gostaria, porque carnaval é rito em muitos momentos. E eu subi no carro alegórico e foi um ano muito estressada. Foi um ano que o meu sonho se desfez profissionalmente. E Oxum me colocou em suspenso para que eu pudesse desfilar pela Estação 1ª de Mangueira. Cheguei ao final do desfile, sem muita noção do que tinha acontecido e recebendo muita mensagem de pessoas que tinham pedido a bênção ao Oxum naquele desfile. Tinham pedido sinais ao Oxum naquele desfile. Então,
você não ser da religião e ter o seu corpo aceito por um orixá para passar uma mensagem para as pessoas, Nossa. Qual foi emocionante? Não foi? 2025. Chorou pra caramba, né? Nossa Senhora, porque isso até hoje, né? É o Xum, né? Mas tem recado aí, né? Tem recado. Tem. O tempo todo. O recado não para, não. Nossa Senhora. Ai, vamos lá. Guilherme Sapão, do Rio de Janeiro. Boa tarde, Cissa. Pergunta ao Douglas Diniz. Qual desafio está sendo maior? Ser o primeiro intérprete da comunidade ou ser pai da primeira viagem? Que primeira viagem é essa, Douglas? Pai de primeira viagem. Pai de primeira viagem. Peraí, eu tenho que ir pra ouvir essa história do papai aqui. Papai de primeira... Que é essa aí, papai? E aí, pai de primeira viagem ainda por cima? Meu filhote nasceu, Micael. Micael, 2 meses, aí Nome de chegou para anjo. iluminar minha vida aí. Então, estou muito feliz com essa fase da minha vida. E um ano maravilhoso também, que é o meu ano de estreia solo na Estação 1ª de Mangueira. Como eu disse antes para você, está sendo muito importante ser a voz de toda essa nação, de toda essa rapaziada que está comigo aqui, da onde eu vim, Bateria da Mangueira, que eu comecei aqui. Então, estou representando todos nós. Não tá dormindo, né, Micael Cissa? também que vai estar te vendo. E não tá hein, filho? dormindo. Você é filho de 2 meses e ainda estreando na Mangueira, não tá dormindo. Solidariedade ao Douglas. Parabéns, Douglas, parabéns. Saúde pro Micael, hein? Próxima, Carla de Aracaju, Sergipe. Há um ano, quando esteve aqui, Sidney disse que queria refazer o enredo da Mangueira. Eita. Qual seria? Será no centenário 2028? Verdade, ano passado eu tive aqui, Foi, eu falei, me lembro. se eu tivesse a oportunidade eu reeditaria 90, né? E deu a louca no Barroco, que aliás, cantor, você precisa cantar mais, hein? Sim, a Olímpia, eu adoro esse samba, hein? E aí, mas assim, enredo de escola de samba, Cissa, tem vontade, tem momento, é igual orixá falando com a gente. Ainda não é hora, mas um dia, quem sabe, né? Ó, segundo ano que ele tá falando, hein? Olha lá. Reinaldo de Brasília, Distrito Federal. Meu carnavalesco, quais foram as principais inspirações para a estética visual do desfile e como elas refletem a identidade tucuju e a quase centenária Mangueira? Olha, que pergunta bacana, né? Enfim, esse passeio que nós fizemos ao Amapá me trouxe muito conhecimento, não só conhecimento espiritual, né, que a mãe tanto falou aqui hoje, mas também conhecimento estético, né? Então, o desfile da Mangueira, já alguns spoilers aqui, hein? Ele abre com a estética do Oiapoque, né, o extremo norte do Brasil. Eu estive na reinauguração do Museu Quarry, que conta sobre aquele povo, aquela localidade do extremo norte do Brasil. Então, o Oiapoque, ele dita a estética da abertura do desfile mangueirense. Também posso dizer que a ideia é trazer essa linguagem das ervas, da maceração, enfim, de todo esse trabalho da manipulação da erva para fins de cura. Então, isso também vai estar muito forte no desfile da Mangueira. E, obviamente, a identidade mangueirense, o verde-rosa, passeando por esse desfile, especialmente no momento que fala de Iá Benedita de Oliveira, né? Tia Fé, que foi uma matriarca da fundação da Estação 1ª, que vai fechar o nosso desfile, né? Consagrando a Mangueira e o Amapá como territórios de magia, de encantamento, e consagrando o mestre Sakaka como o grande guardião dessa Amazônia Negra. Nossa, como é importante, gente. Mesmo. Fala, mas Não, ele não estava na sinopse. Exatamente. Ele não estava, olha que doideira, o samba hein? trouxe essa figura. E aí, a fé vem depois. Exatamente, mas como o desfile de escola de samba é uma obra aberta, Sim. quando o Sim. samba foi Pensado, escolhido, né? a gente fez um arranjo para que a estética respondesse aquilo que o samba canta. Muito legal, porque a gente foi no Barracão para o Sidney apresentar o projeto de desfile, depois do samba escolhido, enfim, já com o projeto. E aí ele contou isso pra gente. Isso é mó barato pro compositor, Claro. essa troca entre o que ele pensou inicialmente, o que a gente pensou a partir do que ele pensou e o que ele pensou depois com o que a gente já apresentou, que dá um resultado final. Que Ficou é o muito desfile. orgânico, né? Claro, Então, a tia Fé, Benedita de Oliveira, que é a matriarca da Mangueira, que tinha um terreiro onde é o Maracanã hoje, que é a matriarca maior da Estação 1ª, como uma entidade mangueirense, e o Sakaka como guardião da Amazônia Negra, uma entidade da Amazônia Negra. Gente, quanto aprendizado, quanta coisa incrível. É a menção honrosa para Paulo César Feital, nosso parceiro, que foi quem
insistiu muito com a gente. Quando a gente voltou da viagem do Amapá, o samba estava a primeira toda pronta, faltava a segunda parte, o refrão embaixo. Ele insistiu muito, dizendo, tem que puxar uma entidade mangueirense. Aí a gente, foram vários nomes, são várias entidades importantes na Mangueira, e a Tia Fé ficou. Na versão inicial de nome tinha outros nomes, de outras entidades mangueirenses, no final a gente... Mas aí, meu filho, a pessoa fala de todo mundo. E também legitimar essa questão feminina também, né? Dessa matriarca desse lugar. Né? Isso é necessário. Mãe do Morro de Mangueira. Meus amores, a gente chegou no final. Vamos repetir as ervas, mãe? Alecrim, abre caminho. A cocô e elevante. A cocô e elevante. Então vamos lá, fala assim, olha a câmera. Olha só, abre caminho, alecrim, a cocô e elevante. Macera na mão, depois bota numa água normal e joga da cabeça pra baixo, tá? Vambora. Vou chegar positivar a vida. Isso aí, minha mãe, sua bênção, tá? Seus caminhos estejam sempre iluminados e abençoados por Xangô, tá? O Xóssi e Ansan. Beijo, minha querida. Tá bom? Obrigada. Meu amor, parabéns, Cíger. Sempre bem-vindo aqui. E olha, um desfile arrebentador. Vai ser lindo, lindo e mágico. Nem sei, vai ser muito axé. Tomazinho, querido, muito obrigada. Queria fazer uma menção honrosa aqui ao pessoal, ao mestre bateria, nossa direção musical, Rodrigo, nossos cantores, né? nossos ritmistas, violão, o Vitor Arte, que não está aqui, toda a equipe da Mangueira que faz a música acontecer na avenida, que embala o desfile. Obrigado. Rodrigo Explosão! Mestre Taranta Neto, que não está aí, mestre Rodrigo, pessoal. Obrigada, Obrigado parabéns. a vocês. Obrigada, minha linda, maravilhosa, necessária. Muca, meu amor querido, muito obrigada. É tão bom estar com você aqui. Tamo junto, amanhã tem mais. Tamo juntos, meu amor. Bom, gente, amanhã é a vez da Unidos da Tijuca, que leva para a avenida uma homenagem à escritora Carolina Maria de Jesus. Vamos lá, o carnavalesco, vão estar aqui, o carnavalesco da escola, Edson Pereira, o enredista Gabriel Melo, a escritora Eliana Alves Cruz e a porta-bandeira Lucinha Nobre. Você pode rever esse programa às 11h30 da noite na TV Brasil, tá? Não esquece. Obrigada a todos vocês, obrigada pelo seu tempo, pelo seu carinho, pelo seu amor pra gente, e a gente ama vocês. Agora, o palco do Sem Censura é da Estação Primeira de Mangueira, o Sem Censura é de vocês, meus amores. Lá vem a maior escola de samba do planeta. Alô, comunidade, chegou a nossa hora. Cuidado que a Mangueira vem aí. Pé direito. Sou girabatuque, dançadeira, areia, a mão de couro do amassador, encantaria de benzedeira, de Amazônia Negra, e eu que sou. E agora, vambora, vambora, a magia do meu tambor, quem cantou no Jequitibá, chamei o povo daqui, juntei o povo de lá, da estação primeira do Amapá, a magia do meu tambor, quem cantou no Jequitibá. Eu fiquei minha raiz no extremo norte onde começa o meu país. As folhas secas me guiaram ao turé, pintada em verde rosa, genipapo e urubu. Amor e mulher, Mangueira quase centenária, uma nação incorporada, herdeira quilombola, descendente paricu, regateando Amazonas, no trânsito Caxixi, corre água, jorra a vida do Iapoque ao Jari. Sairê babalaô, mestre sacaca, sairê babalaô, mestre sacaca, te invoco no meio do mundo, pra dentro da mata, te invoco no meio do mundo, pra dentro da mata.